Obrigado, senador. Em nome da Brasem, quero agradecer à senadora Ana Amélia, ao senador Brito de Lira e saudar a todos aqui dentro da plenária para a gente ter essa discussão. Acho que é bastante pertinente. A Brasem tem estado preocupada com esse tema desde a criação da Brasem. Muito obrigado. E o que eu vou falar hoje aqui é um pouquinho o que é a Brasem e alguns números talvez que ajudem os senhores a visualizar um pouco melhor como está. Desde já, eu coloco a Brasem, a Associação Brasileira de Sementes, à disposição para qualquer informação que os senhores desejem em relação às empresas que estão no mercado, dados de informações das empresas, quem participa, porque, como diz o Dr. Maurício Lopes, a Brasem é muito mais do que sementes de soja e milho, nós representamos todo o setor de sementes. Então, a gente tem uma série de informações que podemos passar, são informações públicas, podemos passar para qualquer um dos senhores que deseje. A Brasem tem 40 anos, fez no ano passado 40 anos, e a gente, nesses longos anos da Brasem, a gente fez um esforço tremendo para reunir todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva do setor de sementes. Então, no começo da Brasem, éramos produtores de sementes, e hoje a gente reúne desde o pessoal que trabalha com melhoramento genético, então as empresas que trabalham com melhoramento genético no país, com o pessoal que trabalha na produção, comercialização de sementes, e a ideia da missão da Brasem é justamente reunir todo mundo, todos esses setores, todos os elos da cadeia de sementes, em prol da sustentabilidade do setor sementeiro nacional. Bom, isso aqui é um panorama de como é que funciona a Brasem. É isso aqui, Maurício. Eu acho que é mais ou menos como é que nós estamos hoje. Nós somos 12 associações, na verdade, somos 13 associações, diferentes associações. Nós temos desde a Braspov, que são as empresas que trabalham com melhoramento genético vegetal. Então, aqui dentro são 23 empresas, Embrapa, Iapar, Monsanto, Syngenta, multinacionais, empresas privadas, empresas públicas, estão todas aqui dentro. Cana, forrageiras, todos aqui dentro que trabalham com melhoramento genético vegetal. Além disso, ligadas à Brasem, são membros da Brasem, associações estaduais de produtores de sementes. Então, você tem a Associação de Minas, Goiás, você tem Santa Catarina. Então, as associações estaduais de produtores de sementes estão ligadas à Brasem e são membros da Brasem. E dentro dessas associações, claro, você tem empresas associadas a essas associações. A gente funciona muito mais como fosse uma confederação do que como uma associação dentro da Brasem. São 13 associadas. Nós temos aqui dentro da Brasem, então, desde o melhoramento genético vegetal com a Braspov, até o pessoal de forrageiras, trabalha com sementes de forrageiras tropicais, o pessoal da Unipasto, o pessoal da BCZEM, que trabalha basicamente com sementes de olerícolas. Então, nós temos uma variedade muito grande de associados à Brasem, de empresas trabalhando com diferentes espécies vegetais, com melhoramento, com comercialização, com produção e etc. Temos ainda também a Abrates junto com a gente, que são as pessoas que trabalham com tecnologia de sementes. Dentro da Abrates, nós temos a maioria dos professores universitários, pesquisadores que trabalham na área de sementes, que trabalham com tecnologia de sementes. Então, a gente tem, na verdade, debaixo desse guarda-chuva da Brasem, um escopo, uma estrutura muito grande de todo o setor, de todos os elos da cadeia de sementes. Bom, como Associação Nacional de Sementes, a gente representa o setor de sementes no Brasil e representa esse setor também em fóruns internacionais. A Brasem é membro da International Seed Federation, da Associação Internacional de Sementes, da ISF. Nós temos um dos diretores no board da ISF, entre os diretores da ISF. Somos membros também da Seed Association of the Americas, que representa todas as associações nacionais de sementes, desde o Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Paraguai. Nós somos vice-presidente dessa associação. Então, hoje, propriedade intelectual, todos os assuntos relativos às questões de propriedade intelectual, tratamento de sementes, low-level presence, assuntos relativos a sementes passam por essas duas associações. E somos associados também à FELAS, que é a Federação Latino-Americana de Sementes. Então, como os senhores podem ver, na verdade, nós estamos muito bem representados como setor de sementes, tanto na parte global como aqui nas Américas. Talvez seja um pouco árido do que eu vou falar, que é muito mais número do que outras pessoas já colocaram. Só para eu foquei nos mercados de soja e milho, que foi a proposta que foi mandada para a gente na comissão. Mas é claro que a gente tem dados de outros mercados lá dentro da Brasem. Tá? Todos os dados que eu vou apresentar aqui são dados públicos. São dados retirados do Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura, são dados do zoneamento agrícola do Ministério da Agricultura. Então, são dados públicos que qualquer um dos senhores podem obter também.
antes de entrar no mercado, eu vou fazer uma parte de mostrar o que é o setor e como é que funciona esse setor, porque esse slide a gente sempre apresenta quando a gente vai fazer alguma palestra da Braskem, porque talvez represente muito bem como funciona esse mercado e quem são os atores desse mercado. Então, quando a gente olha esse gráfico, a gente tem muitas vezes a impressão que quem determina o que vai para o mercado é o pessoal da pesquisa, aqui em cima. E, na verdade, quem gera a demanda é justamente o contrário, é o produtor de semente. É essa pessoa, esse elo da cadeia aqui, é que demanda uma certa tecnologia. Pode ser uma praga, uma helicoverpa, por exemplo, que entrou agora, pode ser uma região de adaptação agrícola nova, que o agricultor está indo para aquela região e precisa de cultivares para serem, novas cultivares para serem colocadas naquela região. Então, quem determina o que vai para o mercado é justamente quem está no final dessa... Eu falo mais ainda, quem determina isso aqui é o consumidor final. Não é nem o produtor agrícola, é o consumidor lá na ponta que define se ele quer comer um mamão que seja mais doce ou menos doce, ou se ele vai querer um determinado tipo de produto, uma soja orgânica, uma soja convencional ou transgênica. Na verdade, dentro da Braskem, a gente não faz essa distinção. Então, quem determina o que o mercado, define o que vai ser produzido no mercado é o produtor agrícola, que é o consumidor final. Ele demanda a tecnologia. A pesquisa tem o papel de gerar a tecnologia, daí a importância de todos esses institutos de pesquisa. E a gente vai reforçar muito a questão da Embrapa. A gente tem a Embrapa como instituto fundamental na área de pesquisa, na área de sementes. A Embrapa tem um papel fundamental. Talvez a gente falou muito de concentração ao redor de todo mundo, de outros países. Nós temos uma situação bastante peculiar de ter a Embrapa participando desse mercado e tendo um papel fundamental, e temos de reforçar isso cada vez mais. Poucos países têm institutos da grandeza e com a expertise que a Embrapa tem hoje. Então, na Braskem, a gente sempre coloca a questão que a Embrapa é fundamental dentro desse processo. Então, a pesquisa gera a tecnologia e o produtor de sementes, que é a área que nós atuamos, ele multiplica essa tecnologia. Ele pega a tecnologia que foi feita pela pesquisa e multiplica. Vale lembrar que entre a demanda aqui e a geração da tecnologia, acho que o Minaré colocou, se não foi o Dr. Maurício Lopes, nós vamos ter 8, 10 anos até que essa tecnologia esteja presente no mercado. Não é uma coisa de 2 anos. Até que gere uma semente, para colocar aquela semente no mercado, nós estamos falando de 8 a 10 anos de mercado. Como é que isso aqui é sustentado? A pesquisa licencia os produtores de semente para poder multiplicar o que a Embrapa faz, doutor Maurício, né? Que licencia os produtores. A Embrapa não coloca os cultivares no mercado, ela licencia as empresas, as fundações de pesquisa que estão ligadas à Embrapa, e as fundações de pesquisa colocam aquelas cultivares no mercado. Esse produtor de semente, ele vende a semente para o produtor agrícola, que vai utilizar as sementes e vai gerar os benefícios todos, tanto para o produtor quanto para a sociedade. Agora, se a gente ficasse só nessa parte do gráfico, ficaria muito complicado, porque você não tem a pesquisa sendo irrigando. E como é que esse gráfico volta? O produtor compra a semente, remunera o produtor de semente, remunera quem fez a multiplicação de sementes, isso é extremamente necessário, e isso funciona para todas as espécies, não é para milho e para soja, é assim que funciona para todas as espécies. E o produtor de semente remunera a pesquisa através dos royalties, através de propriedade intelectual. Como o Minaré falou, a Braskem defende muito fortemente a questão da propriedade intelectual. A base do nosso negócio é propriedade intelectual. Nós defendemos tanto a propriedade privada quanto a propriedade intelectual. Então, a base de qualquer modelo de negócio que temos hoje é fundamentada em propriedade intelectual. Falar um pouco de números aqui, que eu acho que pode ajudar um pouco depois nas discussões. Aqui são dados do Ministério da Agricultura, dos registros de cultivares nos últimos anos, uma evolução dos registros. Aqui você tem o número de empresas que estão entrando no mercado, em vermelho, empresas mantenedoras, que têm entrado no mercado desde 98 até 2013. Então, a gente vê um crescimento contínuo de novas empresas entrando no mercado aqui de soja, tá? Vou falar soja depois de milho, mas aqui, então, empresas mantenedoras de soja. E aí eu falo empresas mantenedoras. A empresa, para ela colocar uma cultivar em comercialização no Brasil, ela tem de estar, claro, cadastrada no Ministério da Agricultura, no Renasem, ela tem de ter um número de Renasem, e a cultivar, para estar habilitada para comercialização, ela tem de ter um registro. E esse registro é feito no Ministério. Então, se qualquer um dos senhores for ao Ministério, à página do Ministério, e buscar as informações relativas
as cultivares que estão sendo lançadas, vai ser mais ou menos um gráfico desse aqui e a evolução das empresas também. Então, aqui é o número de empresas de soja que estão, a evolução delas no mercado, e aqui a evolução das cultivares que foram introduzidas no mercado durante os anos. Esse segundo gráfico, na verdade, é a evolução das empresas e o número de lançamento de cultivares por ano. Então, é interessante aqui, na verdade, a gente sempre, quando olha esse gráfico, a gente tem de descartar esse valor de 261 no início de 98, porque isso aqui, na verdade, quando o Registro Nacional de Cultivares ele foi criado, haviam já as cultivares existentes no mercado. Essas cultivares foram automaticamente registradas dentro dos sistemas do Ministério da Agricultura. Então, na verdade, esse número de 261 cultivares registrados no ano de 98 são cultivares antigas que já estavam lá e que, na verdade, ao criar o sistema de informações do Ministério, foram automaticamente ganharam o número de registro e foram colocados. Depois de 99 a 2000, o que a gente vê é um número oscilante, claro, depende da pesquisa, depende das demandas, de cultivares no mercado. Um número interessante da gente observar, que eu chamo a atenção, é que em 2003, quando a gente vai falar de cultivares geneticamente modificados e cultivares transgênicas, em soja, em 2003, você tem a aprovação dos eventos, as cultivares começando a entrar, as cultivares transgênicas começaram a entrar no mercado. Em 2003, 2004 e 2005, ainda eram muito poucos os números de cultivares registradas com eventos transgênicos, porque, basicamente, eram aquelas primeiras empresas que tinham avanços tecnológicos já para botar no mercado. A empresa que tinha a detentora do evento, pelo modelo de estratégia, acho que o Maurício colocou muito bem aquilo com relação a o que define o mercado, vai ser as normas que nós estamos colocando, o arcabouço legal, a questão de inovações tecnológicas que estão surgindo no mercado e modelos de estratégia das empresas. Nesse caso da soja, em 2003, a empresa detentora da tecnologia optou pelo modelo de licenciamento. É um modelo que é bastante interessante, que, na verdade, dá a oportunidade que outras empresas tenham aquele determinado gene ou tenham aquela determinada característica em suas cultivares. Por isso que, a partir de 2006, você tem um número expressivo de cultivares sendo lançadas. Na verdade, esse número expressivo de cultivares sendo lançados nos outros anos são a entrada de cultivares de outras empresas, que não a detentora da tecnologia, entrando nesse mercado. Aqui são dados muito parecidos com dos registros, mas são dados do zoneamento agrícola. Para as empresas ofertarem a cultivar no mercado e para terem acesso às políticas de governo com relação a crédito, seguro e etc., elas têm de necessariamente indicar aquelas cultivares dentro do zoneamento agrícola agropecuário. E quando a gente busca os números dentro do zoneamento agrícola, o que a gente percebe é que, pelo menos nas últimas safras, eu tirei uma safra de 2011, 2012 de soja, a maioria das regiões estão muito bem servidas com relação à questão das cultivares. E o que eu separei, grupo 1, grupo 2 e grupo 3, é justamente cultivares precoces, cultivares médias e cultivares tardias. Então, quando a gente olha um gráfico desse de soja, a disponibilidade de cultivares que estão sendo ofertados no mercado me parece bastante satisfatória com relação ao mercado de soja. Aqui um outro dado do Registro Nacional de Cultivares, onde você tem a evolução dos registros de soja convencional e a evolução dos registros de soja transgênica no decorrer do tempo. Quando a gente coloca os números, de novo, esses números aqui, desculpa, esses números de 98 são registros de cultivares que já existiam no mercado e que estavam apenas, foram represados quando se criou o registro. O sistema do Ministério incorporou aqueles registros que já utilizava, por isso essa média muito grande de registro naquele ano. Com o restante aos números aqui, você vê que a média de cultivares convencionais lançados antes do período de transgenia, aqui em 2003, eram 25 cultivares convencionais por ano. Quando você tem de 2003 a 2012, é a mesma média. 25 cultivares convencionais por ano são lançadas no Registro Nacional de Cultivares pelas empresas que participam desse mercado. E, é claro, se o mercado está indicando uma alta taxa de utilização de biotecnologia, as empresas investem em tecnologia, em biotecnologia, e a média de cultivares geneticamente modificados lançados por ano
fica em 41 cultivares por ano. Aqui, milho, é uma situação muito parecida. Você tem aqui a evolução do número de empresas que estão atuando nesse mercado, a somatória dessas empresas. Diferente do Márcio, eu não coloquei as empresas que estão saindo, na verdade, isso é um compêndio de todas as empresas que estão no mercado. E aqui são a evolução dos registros das cultivares de milho no Brasil. Então, hoje você tem por volta de 2.000 e alguma coisa cultivares registrados de milho. Claro que várias dessas cultivares não estão mais presentes no mercado, são cultivares antigas, mas mesmo assim você tem um número de cultivares bastante efetivo dentro do mercado. Aqui são os lançamentos de cultivares anuais. Então, você tem... aqui você não tem um lançamento, anualmente, as cultivares de milho. Então, até os eventos de transgenia, da mesma forma que soja lá, você tem uma taxa oscilando aí por volta de... Eu não enxergo, 50 cultivares. Quando você entra com os eventos transgênicos, a aprovação dos primeiros eventos de biotecnologia em milho foram em 2007, 2008, você tinha os primeiros cultivares. Então, o lançamento da biotecnologia em milho fez com que um número muito grande de cultivares fossem registrados naquele momento. E depois você tem um número expressivo dessas cultivares aqui. Então, disponibilidade de semente, oferta de semente, variedade de semente, você tem bastante grande no Brasil. A mesma coisa que eu fiz para a soja, eu fiz para milho com relação ao zoneamento agrícola. Como milho você tem milho inverno e milho verão, milho safrinha e milho verão, coloquei 2 gráficos. Mas a quantidade de materiais é bastante expressiva para as principais regiões produtoras do Brasil. Aqui é safra inverno e depois a safra verão. De novo, grupo 1, grupo precoce, grupo médio, grupo tardio. Claro que, dependendo da região, você tem muito mais cultivares de grupo precoce ou grupo médio sendo utilizados do que grupo tardio. A preferência hoje, claro, para o agricultor é fazer 2 safras e, geralmente, utiliza tanto a soja precoce e depois o milho, né? Da mesma forma que eu fiz para a soja, a evolução com relação a convencional e transgênico, eu fiz para milho. Aqui são registros do Ministério da Agricultura para o milho. De novo, esse em 98 não se poderia considerar, são registros represados. E você tem, na verdade, aqui, de 99 a 2007, onde as cultivares, você tinha basicamente cultivares convencionais, você não tinha transgenia no mercado ainda, eram 46 cultivares lançados por ano em milho. Depois dos eventos geneticamente modificados, esse número aumenta um pouquinho, 54 cultivares por ano convencionais são lançados no mercado e 106 cultivares transgênicas são lançados no mercado. Vale a pena ressaltar 2 pontos interessantes com relação à questão de geneticamente modificados e convencionais. 65% das variedades transgênicas têm a sua versão convencional no mercado. É extremamente interessante para a empresa ter diferente do que muita gente pensa, é interessante para as empresas terem as duas versões, tanto a convencional quanto a transgênica, para atender os diferentes níveis de agricultores e o mercado que está apontando para que determinado mercado vai ser utilizado. Pois não. Aprova 106 cultivares ano transgênico? Sim, registro. No Ministério da Agricultura. Sim, senadora. Não, na CTNBio não. Todos aqui são dados do Ministério da Agricultura. É pelo seguinte, deixa eu explicar então. São cultivares, exatamente. Mesmo evento, de empresas diferentes sendo aprovados. Do jeito que está aqui, fica parecendo que produz 106 todo ano, não é? Não, na verdade são registros. São registros nacionais de cultivares. São registros dentro do Ministério da Agricultura, são por empresa, por cultivar. Então, se a empresa tem uma cultivar transgênica e uma convencional, ela registra, são 2 registros diferentes, mesmo que tenham o mesmo evento. É o mesmo evento que já cumpriu patente e as empresas começam a registrar, mas é o mesmo evento, é o mesmo produto. Sim. RR, BT... Isso, RR da Brasmax, RR da Embrapa, RR da Monsanto. Então, é o mesmo evento. Caiu patente. Não caiu patente, assim, na verdade, são produtos que foram registrados após a avaliação da CTNBio. A avaliação da CTNBio deu parecer favorável. Aquilo, para nós, da área de sementes, é uma semente como qualquer outra. Então, a partir da avaliação de biossegurança da CTNBio, as empresas estão passíveis de registrar as cultivares dentro do Registro Nacional de Cultivares do Ministério da Agricultura.
Bom, era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. De novo, eu coloco a Abrazen à disposição, me coloco à disposição para responder as perguntas que forem necessárias. E com relação aos dados, a gente tem os dados disponíveis, são públicos, e qualquer informação adicional a gente está à disposição, senador. Muito obrigado.